para mais um programa Amigas da Fertilidade. Hoje nós vamos falar sobre um nutriente muito importante que é o potássio, que é considerado um nutriente essencial juntamente com o nitrogênio e o fósforo. Primeiramente eu queria salientar e deixar claro aqui que nós estamos passando por um momento muito difícil, que é esse momento de pandemia, com esse vírus novo que surgiu, que é o Covid-19. Estamos aqui com uma equipe reduzida no nosso programa, então estamos tomando todos os cuidados, a utilização de máscaras, álcool em gel, todos estamos tomando o maior cuidado. Para o programa de hoje, e para falar desse nutriente tão importante, nós trouxemos duas pesquisadoras, que é a Vanessa e a Maria Eduarda. Por conta desse vírus, nós vamos fazer dividido para que não ocorra aglomeração, que fique muito perto. Então aqui nós primeiramente estamos com a Vanessa, que vai nos falar um pouco sobre o potássio no solo, como ele se comporta e suas formas, entre outras características. Primeiramente, queria agradecer a você, Vanessa, por disponibilizar o seu tempo, você e a Maria Eduarda, a vir aqui sanar nossas dúvidas e nos ajudar, juntamente com as dúvidas dos nossos telespectadores. Começando a abordar um pouquinho sobre a forma do potássio no solo, sobre os seus minerais, nós sabemos que o potássio, em sua forma natural, ele vem de alguns minerais de formas diferentes, né? No que isso pode influenciar? Essas características, elas são importantes para o potássio? Nossa, são sim. Eles são principalmente originados de dois minerais. Os minerais primários, que são os feldespatos potássicos e as micas, e também temos os minerais secundários, que são a vermiculita e a esmectita. É de suma importância entender a formação dele, porque ele vai influenciar diretamente em toda a disponibilidade desse potássio no solo. Muito interessante saber a diversidade de minerais que o potássio pode vir, e trazer toda a importância desse nutriente. Agora, falando também sobre a questão da disponibilidade desse potássio no solo, Acredito que existam alguns fatores que podem influenciar. Você pode abordar um pouco pra gente? Então, como eu disse anteriormente, é muito interessante saber sobre a sua origem, porque influencia a sua disponibilidade. Um do fator que influencia essa disponibilidade é o intemperismo do solo. O que é esse intemperismo? É um processo que acontece do solo na qual eles vão se desmembrando. Assim, ele consegue deixar o solo mais velho, mais arenoso, perdendo seus nutrientes. Então, o que acontece? Solos mais arenosos, eles têm baixo teor de potássio, eles têm baixa CTC. Essa CTC é a troca catiônica que acontece no solo, que influencia muito na disponibilidade. Ao contrário, acontece já em solos argilosos. Solos argilosos, eles conseguem fazer uma boa troca com esses cátions e assim conseguindo reter o potássio no solo. Porém, acontecem algumas exceções. Por exemplo, posso citar o argissol e o plintosol. Esses dois, eles possuem uma camada arável de 0 a 20, que são uma camada que da agricultura é muito importante, arenosa. Porém, na sua profundidade, ele possui grande teor de argila. Então, assim, é possível encontrar uma grande quantidade de potássio retido nessa argila ao longo do seu perfil. Nossa, é muito interessante saber que diferentes tipos de solo, a gente tem diferentes disponibilidades de um mesmo nutriente, não é? Agora, continuando aqui com o nosso esclarecimento de nossas dúvidas, sabemos que o potássio, ele existe de várias formas no nosso solo, em diferentes solos, como já foi abordado por você, Vanessa. E sabemos que ele é dividido em estrutural, não estrutural, na forma que ele fica lentamente disponível para a planta, de diversas formas, na solução, que tudo isso vai influenciar mais para frente, lá na absorção da planta, da forma como esse nutriente vai auxiliar a planta e estar disponível no solo. E acho que assim, falando um pouco sobre o potássio estrutural mesmo, como que ocorre? Bom, o potássio estrutural, ele faz parte da estrutura dos minerais primários, os minerais primários. Então, ele pode interromper essa ligação através do intemperismo, na qual ele pode formar minerais secundários,
com ou sem a presença do potássio, com ou sem a presença desse elemento, e também pode se perder com a lixiviação. E também, em casos de solos tropicais, esse tipo de solo tem muito feldspato potássico, só que a liberação dele pode ocorrer por uma hidrólise. Então, entende-se que em lugares com muita pluviosidade, muita chuva, ele pode se desligar através desse método. Porém, é só em alguns casos. Ah, então não são em todos, isso já fica bem claro pra gente. Então, já que nós falamos sobre o potássio estrutural, agora nós podemos abordar sobre o potássio não trocável, né? Qual que é essa característica do não trocável? Bom, o potássio não trocado, ele tem uma ligação muito forte com os minerais denominados trioctaédrios. Esses minerais são minerais secundários, na qual também precisam de temperismo. Porém, através de uma questão de equilíbrio entre o trocável e o não trocável, ele pode ser absorvido pelas plantas. Também tem uma outra forma dele ser liberado, que é quando a planta solta na solução uma quantidade de H+. O que acontece? Quando acontece essa dissolução, acontece uma série de reações muito complexas na solução do solo, na qual ela consegue quebrar essa ligação, assim aumentando a disponibilidade do potássio. Nossa, que interessante. Bom, então nós já falamos sobre duas formas que o potássio fica disponível ou não disponível nesse solo, a forma que ele está lá. E agora, acho que por último, nós temos o potássio trocável e o potássio da solução. Qual a diferença entre os dois? Como ocorre isso? Bom, a diferença entre um e outro está principalmente porque nas suas formas. Ou seja, o potássio trocável, ele fica dissolvido nos colóides do solo pela ligação de cargas. Então, eles são atraentes. Devido a isso, a textura e a matéria orgânica influenciam muito nessa disponibilidade dessa forma de potássio. Já em questão do potássio na solução, é o potássio que fica no gradiente da água, que fica nesse equilíbrio. Então, é um ciclo. O potássio tem um ciclo muito aberto e aí ele tenta se manter em constante equilíbrio. Então, o que acontece? Geralmente, quando a planta absorve o nutriente da solução do solo, ele logo após já se reabastece do potássio trocável para esse potássio da solução. Então, tentando assim se manter constantemente equilibrados entre uma forma e a outra. Nossa, eu acho incrível que quando a gente pensa em potássio como nutriente, a gente imagina que ele pode se apresentar de formas diferentes no solo, né? E como eu tinha dito antes, que vai influenciar também na planta futuramente, né? Quem diria que o potássio tem que haver um equilíbrio, como você disse, né? É muito interessante, isso agrega muito. Agora nós já sabemos, já ficou esclarecido pra gente, que o potássio ocorre de várias formas, né? No solo, em sua dinâmica. Eu acredito que tudo isso que nós já abordamos, já falamos sobre as suas funções e formas como ele se apresenta, eu acho que a dinâmica do solo está muito influenciada nessa questão de potássio, né? Como que isso ocorre? Bom, a dinâmica do solo se baseia principalmente na entrada, na saída e na distribuição desse nutriente no solo. Esses fatores se baseiam no poder tampão do potássio. O que seria esse poder tampão? É a qual onde ele mantém o equilíbrio entre todas as frações que a gente citou anteriormente. Portanto, em caso de sucessões de fertilizantes em solos que são mais enterpresados, que têm um baixo teor de potássio trocável, que tem uma baixa CTC, não é aconselhável, porque o que acontece? Primeiro, ele vai aumentar o teor trocável do potássio, mas depois ele vai se reestabilizar. Aí ele vai para a fração não trocável, e aí às vezes pode acabar ficando indisponível. E também, às vezes, dependendo do solo, dependendo da situação, né, pode ser lixiviado. Com tudo isso fica claro pra gente, né, o quanto ele necessita desse próprio equilíbrio que ele faz, né, e tem essa função. Bom, já falamos, né, bastante aqui sobre tudo, como ocorre o potássio, e aqui nós também já abordamos sobre outros nutrientes em outros programas, e eu percebi que
todos os pesquisadores que vêm e nos falam sobre esses nutrientes, ocorre uma pequena perda, né, de alguma forma desses nutrientes. Como isso ocorre, acontece assim, no solo em relação ao potássio? Bom, além de ele ser exportado pela planta e tirado pela produção, ele também pode ser lixiviado. Por que ele é lixiviado? Essa lixiviação com ele ocorre porque ele tem um menor raio iônico e uma menor valência. Então, outros nutrientes têm preferência ao ser absorvido no solo. Então, questão assim, ressaltando na verdade, é muito interessante você entender isso para você saber o quanto de potássio você tem, o quanto você deve aplicar. Fazer análise do solo é muito importante e um fato indispensável, e principalmente conhecer a origem do seu solo, porque o fato de você conhecer vai te mostrar quanto você precisa aplicar. Então, às vezes, nem sempre só o fato de você ir lá analisar o solo, a fração trocável do potássio, vai te dar as respostas, porque às vezes você tem muita reserva, por exemplo, na fração estrutural, e às vezes só precisa de um tempo ali, ou fazer uma rotação de cultura, para usar utilizando algumas plantas que conseguem fazer essa reciclagem melhor. Com certeza, eu acho que isso é até uma forma de como você disse, que ele se lixivia tão fácil, né, de uma maneira assim que se perde, às vezes parece que é um pouco, mas depois vai influenciar na cultura que vai vir seguinte, né? E como você disse também, a questão de utilizar uma outra cultura, a questão da rotação, utilizando, por exemplo, uma braquiária, né, que vai fornecer uma quantidade relativamente boa de potássio para a cultura seguinte. Bom, sobre o potássio no solo, foi isso. Acho que deu para sanar muitas dúvidas dos nossos telespectadores, né? Eu queria te agradecer, Vanessa, por ter essa disponibilidade de ter vindo aqui e nos ajudar. É de muita valia para nós, e isso ainda mais num momento assim tão difícil que a gente está passando, né? E sobre isso, então, gente, queria deixar, se você quiser falar alguma coisa, eu queria agradecer novamente. Bom, eu queria agradecer a todos pela oportunidade. Precisando, estamos à disposição, é só procurar. Eu vou deixar depois minhas redes sociais, número para contato, se tiverem dúvida, o que precisar, estamos à disposição. Muito bom. É isso então, gente, a primeira parte do nosso programa, e mais adiante iremos falar sobre o potássio na planta, entre outras características, interagindo com nossos internautas. Então fique ligadinho e até o próximo bloco. Olá, queridos telespectadores, voltamos agora com o nosso programa. E eu estou aqui tomando os devidos cuidados, passando álcool em gel por conta desse vírus, que é o Covid-19, estamos vivendo essa pandemia, e acredito que seja da conscientização de todo mundo que devemos nos cuidar nesse momento tão perigoso. Estamos aqui com a nossa segunda pesquisadora do nosso programa de hoje, que é a Maria Eduarda, que também veio lá do Instituto de Campo Novo do Parecis e veio para sanar algumas dúvidas nossas sobre o potássio na planta. Olá, Maria Eduarda, como você está? Olá, tudo bem? Obrigada. E você? Tudo bem. Inicialmente, eu queria te perguntar como que ocorre a absorção do potássio na planta e quais os fatores que podem interferir nessa absorção? Sim, vamos começar explicando. O potássio ele é um nutriente na planta móvel. Ele pode ser absorvido por fluxo de massa ou por difusão. Dentro desses dois quesitos, ele pode ser transportado dentro das células de forma simplástica ou apoplástica. O potássio é um nutriente que aproximadamente 90% do que ele tem no solo, ele é levado para dentro da planta por difusão. O que seria essa difusão? Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar. Aqui nós temos a superfície do solo e temos a planta. O nutriente, que no caso seria o potássio, ele fica ao redor, próximo à rizosfera. E ele está muito concentrado do lado de fora dessa planta. E, no entanto, a planta ela tem a necessidade desse nutriente. O que ele vai fazer? Através do seu coeficiente do próprio nutriente, ele vai se movimentar do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Depois que ele entrou na planta, ele pode ser translocado nas células de forma simplástica ou apoplástica. A simplástica é quando ele passa nas células de célula a célula por entre os canais.
e apoplástica ele passa entre as células pelos seus espaços vazios. E os fatores que podem interferir nesse quesito é a questão da ligação do nutriente com a matriz do solo e a força de ligação. Quanto mais forte a ligação do nutriente, mais rápido vai ser a absorção, mais eficaz será essa absorção. Muito interessante. Agora, abordando uma outra questão sobre esse nutriente que é tão importante para os vegetais, quais seriam as principais funções que o potássio atua na planta? Bom, o potássio, como você mesmo disse, ele é um nutriente muito importante e ele tem N funções dentro de uma planta. Ele atua tanto em seu metabolismo, em todo o processo de desenvolvimento da planta sempre vai ter atuação do potássio. Entre as suas principais funções existe regulação do pH, a ajuda na parede celular, crescimento radicular, absorção de água. Com isso, translocação de nutrientes, ele auxilia na absorção de nitrogênio, entre outras diversas funções que o potássio também desempenha. Com esse nível de potássio de forma adequada, uma adubação bem feita, um manejo bem feito, ele responde de que forma? Ele responde com enchimento de grãos, absorção de carboidratos, melhor deslocamento, melhor absorção. Todas as etapas do metabolismo ele vai atuar de forma melhor em todas essas funções. Nossa, são muitas funções para um nutriente só. Agora, algo que acomete e preocupa muito os produtores da nossa região, aqui do Mato Grosso, é a deficiência de potássio. Quais os principais sintomas dessa deficiência que preocupa tanto? O potássio... Você pode colocar a imagem pra gente? Eu trouxe aí pra gente ilustrar. O potássio, a sua deficiência se mostra principalmente nas folhas velhas. O que acontece quando a gente tem a deficiência de potássio? Além da falta do crescimento da raiz, o tombamento de plantas acontece quando não tem o potássio suficiente, justamente por quê? Pela questão da pressão de turgor. A célula ela vai perdendo essa capacidade com a ausência do potássio. E a diagnose a gente realiza através das folhas. Então eu trouxe aqui alguns sintomas bem expressivos para a gente poder mostrar para vocês. Os sintomas geralmente são bronzeamento. Bronzeamento onde? Principalmente bronzeamento nas bordaduras. E em casos extremos, esse bronzeamento, essa queima, ela pode chegar até as nervuras. Aqui na folha do milho, que a gente pode ver melhor, ela começa nas bordaduras como se fosse uma marca de queimadura mesmo. E aí, conforme a gravidade dessa deficiência, ela vai entrando até chegar nas nervuras. Em casos extremos, a necrose da folha, o abortamento de frutos, de flores, para não consegue terminar o ciclo conforme essa deficiência, porque como a gente já disse antes, ele é um nutriente extremamente importante. Então por isso que a gente tem que visar muito o manejo e não permitir que esse nutriente falte na planta. Algo que eu estava lendo em uns artigos dos meus estudos é que ultimamente, alguns estudos feitos recentemente, que algumas plantas de soja já estão apresentando a deficiência de potássio nas plantas mais jovens. Acredito que isso seja algo que vem ainda preocupar muito, né, os produtores e algo que vai ter que ser estudado uma forma de controle, né? Acredito que sim, acredito que o pensamento vai ter que mudar, o manejo vai ter que mudar. A questão das análises de solo também é uma questão muito importante que a gente tem que frisar para não faltar no solo, para não faltar o alimento, porque muitas vezes a gente tem visto no mercado o crescimento da questão de nutrição de plantas, a nutrição foliar. Mas não adianta a gente colocar um bioestimulante que vai fazer a planta tentar absorver o nutriente se a gente não ceder o alimento para ela poder absorver. Então eu acredito que esse conjunto de fatores tem que ser muito bem analisado no início do ciclo da cultura para a gente não perder lá na frente por conta de um nutriente, não perder a produção, porque no final isso vai doer no bolso do produtor. Com certeza. Um outro problema que pode ocorrer por conta do nutriente, que é o potássio, acredito que seria as áreas que possuem uma certa limitação em relação aos teores de potássio no solo, né? O que poderia ser feito para que isso fosse assim, solucionado? Solucionado melhorado, né? A gente pode melhorar as características. Como opção, a gente pode usar uma cultura que ela utilize bem o potássio, como eu disse anteriormente, a questão da braquiária, que ela faz a ciclagem desse nutriente, ela absorve muito esse nutriente por conta do seu sistema radicular, bastante de certa forma agressiva na questão de absorção pelas raízes secundárias.
Outra opção também, mas essa opção seria mais para pequenos agricultores, né? A questão do esterco bovino. O esterco bovino, ultimamente, segundo pesquisas, ele é uma opção para adubação potássica, para manutenção, porém o problema é que seria somente para pequenas áreas, pequenos produtores, talvez que tenham em sua propriedade criação de gado, eles podem reciclar esse esterco bovino jogando na sua área, né? O esterco bovino, ele tem liberação rápida, aproximadamente os estudos dizem que de 1 a 2 dias após ele inserido no solo, ele já começa a liberação de potássio. Então, com certeza, para pequenos produtores que não têm talvez a renda, o dinheiro para fazer uma adubação potássica ali com KCl, que talvez precise de um investimento mais alto também na questão da mecanização, seria uma opção muito viável, com certeza muito, muito sustentável, eu acredito. Uhum. Eu também acredito que algo assim, por conta do retorno de natureza que possui natureza celulósica, é a casca de café, que chamam de palha de café, né? Que ele tem um retorno de cerca de 90% do nutriente, do potássio no solo, né? Só que, como você disse, ele não atua tão rapidamente como o esterco bovino, que seria para umas propriedades menores. Só que aí também nós encontramos o problema de que você tem que produzir o café para conseguir utilizar esse subproduto, né? Mas que também seria algo a se pensar que poderia repor essa limitação que o solo apresenta. Sim. Em regiões até que cultivam o café, seria uma opção para reduzir a questão dos custos na adubação também, porque as pessoas que plantam café, as propriedades não são tão pequenas assim em algumas regiões, né, que são referência no cultivo do café. Então, assim, eu acredito que seria até uma opção na questão de redução dos gastos, além de todos os benefícios, que seria a reciclagem daquilo que você faz na própria propriedade, uma questão mais verde, pensando mais no meio ambiente, mas também favorecendo o seu bolso, né, favorecendo a economia, que assim vai elevar o valor do seu produto, porque afinal o investimento vai ser um pouco menor. Com certeza. Acredito que além de todas essas questões que a gente já abordou também, uma questão que é visto em muitas propriedades hoje em dia é a questão da dessecação das culturas, né? Utilização de herbicidas. E isso pode afetar o potássio? Assim, de que forma que isso pode afetar? Sim, essa é uma questão muito rotineira, a questão das dessecações, né? Como eu disse anteriormente, na questão da braquiária, que é uma cultura que ela é dessecada, o potássio na planta, quando ela é dessecada, ele tem como se fosse um mecanismo que ele percebe que a planta está morrendo, ele vai dos tecidos vivos, das folhas, dos caules, até a raiz e se concentra na raiz. Conforme a planta vai morrendo, ele fica concentrado na raiz e ele começa a se soltar ali no solo mesmo, ele começa a se degradar e ficar ali previamente liberado sobre o solo, né? Isso é muito importante. Com certeza. Nesse momento, Maria Eduarda, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa. Foi de muita sabedoria aprender essas coisas novas, trazer todas essas informações que você trouxe para nós, para os nossos telespectadores, que eu acredito que tenham muitas dúvidas, né? Te agradeço muito e que isso possa ocorrer com outros nutrientes, outros programas, né? Que vocês possam vir, mesmo com toda essa dificuldade que nós apresentamos agora, né? Dessa questão do vírus e tudo que estamos passando, todo mundo sabe que é um momento muito difícil. Mas, assim, a possibilidade de você estar aqui é muito importante para nós. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade também de trazer um pouco mais de conhecimento daquilo que a gente atua. A gente sabe que é muito difícil nesse momento de pandemia, a gente está aqui com a equipe reduzida também trabalhando, mas eu queria agradecer imensamente e vamos continuar tomando os cuidados necessários aqui. A gente pensou até em cancelar o programa, mas a gente pensou nas informações que a gente ia trazer e tomando os devidos cuidados do distanciamento, do álcool em gel e se cuidando muito, a gente conseguiu. E agora eu vou estar disponível lá no site por mais uma hora respondendo mais algumas questões de vocês. É isso aí. Para você, então, que tem as suas dúvidas que ainda não foram sanadas, todas aqui no nosso programa, pode entrar no nosso portal online, que vai estar lá a Maria Eduarda e a Vanessa disponível para vocês. Muito obrigada. Bom, como já dito, então, a Maria Eduarda vai se ausentar agora, vai ficar conosco online. E durante o nosso programa,
Nós tivemos algumas interações dos nossos internautas novamente, que gostam tanto do nosso programa, estão aí sempre nos acompanhando. Primeiramente, agradecer a vocês. Vamos ao primeiro. Caroline, e tenho dúvida sobre a disponibilidade de potássio no solo. Como eu posso realizar a avaliação dessa disponibilidade? Olá, Caroline, muito obrigada por estar participando do nosso programa como internauta. Que bom que a gente pode sanar essa dúvida. Acredito que a avaliação de disponibilidade de potássio no solo, ela pode ser feita, ela é feita com o potássio de forma trocável, né? E pode ser feita por diagnose visual, você fazendo essa visualidade nas plantas, assim como a gente já tinha conversado com as nossas pesquisadoras sobre as deficiências, entre outras coisas. E dessa forma, também podemos utilizar a análise de solo, que hoje em dia é muito importante e sempre deve ser feito. Agora, vamos para o nosso segundo internauta do nosso programa, que participou conosco. Olá, me chamo Luiz Antônio. Na minha fazenda, atuo na área de agricultura familiar. Eu gostaria de saber qual é o melhor momento para a aplicação de um adubo potássico. Muito boa sua pergunta, Luiz Antônio, e acredito que seja também de outros telespectadores, né, que atuam nessa questão que hoje em dia vem crescendo muito, a agricultura familiar. Muito obrigada por estar participando do nosso programa. Acredito que a adubação e o momento correto de ser feita seria no plantio. Mas acredito que deve ser feito essa adubação de forma parcelada, no plantio e depois a lanço de outra forma, pois se você fizer toda a aplicação desse potássio no plantio, no sulco, ele pode queimar a planta, a semente, fazendo com que não ocorra a germinação. Ou seja, o potássio é um nutriente muito importante para as plantas, mas tudo em excesso, a maioria das coisas em excesso vai fazer com que cause prejuízo também. Então, você fazendo a sua aplicação de potássio de forma parcelada, acredito que seria a melhor forma. E agora vamos para a nossa terceira internauta do nosso programa. Olá, meu nome é Renata e eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. O meu tio é produtor de café em Rondônia e ele utiliza o pó de rocha como fonte de potássio. Só que o pó de rocha ele tem uma atuação mais lenta na disponibilidade desse nutriente. Então, eu gostaria de saber qual outra fonte que nós poderíamos utilizar no lugar do pó de rocha. Olha que interessante. Nós falamos sobre o café hoje, né? Muito obrigada aí, Renata, por estar participando conosco no nosso programa. Espero que a gente consiga sanar a sua dúvida. Acredito que hoje em dia o fertilizante adubo potássico, como fertilizante mais utilizado é o cloreto de potássio, que é o KCl, né? Que é feito, depois iremos mais adiante mostrar como é feito esse adubo que é tão utilizado atualmente. E eu acredito que uma forma que hoje em dia é mostrado muito para nós, que vem crescendo, é a utilização da vinhaça. A vinhaça, ela tem um retorno muito rápido na adubação potássica, de uma forma assim excelente. É uma das melhores fontes de potássio, como uma forma alternativa que pode suprir essa deficiência, essa necessidade no solo. Principalmente é utilizada, já ouvi falar, que é utilizada lá na cidade de Campo Novo do Parecis, que é de onde as nossas pesquisadoras vieram, que vem crescendo anualmente e cada vez as pessoas vêm utilizando mais. Então, assim, talvez daqui para frente nós vejamos isso aparecendo mais nos nossos solos, né, a utilização que vem aumentando e crescendo. Bom, essa foi a nossa sessão de internautas de hoje. Agradeço a vocês que vieram participar conosco e além destes, as nossas pesquisadoras se disponibilizaram e estão lá no nosso portal online. Então, se você tem alguma dúvida que pode ser respondida por ela, aproveite essa oportunidade, né, que nós temos agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre como é feita a produção
do adubo potássico que é mais utilizado hoje em dia, que é o cloreto de potássio, como eu já tinha comentado. Nós temos a parceria com a empresa Mosaic, que acredito que seja a maior revendedora no momento desse adubo. Então vamos estar passando um videozinho para vocês, para mostrar para vocês como é feito, uma coisa diferente que podemos abordar aqui no nosso programa. Interessante esse vídeo que a gente teve aqui. Nossa, é muito bom a gente ter essa possibilidade de aprender coisas novas. E é hoje, dessa forma, que eu me despeço de vocês. Agradeço muito a participação de vocês, telespectadores. Mais à frente teremos nosso próximo programa na semana que vem, né? Com outro nutriente, que é o fósforo. E agradeço muito a participação e até o programa que vem.